Pessoal, boa noite. Agora nós vamos iniciar a aula de meiose. Na aula passada a gente viu a divisão do material nuclear da chamada mitose, agora é a meiose. Lembrando que a meiose ocorre lá no tecido das gônadas, é lá que vai ser desenvolvido lá que vão ser desenvolvidos os gametas, que são as únicas células que são produtos de meiose no nosso corpo. Esse Theodore que vocês estão vendo aí do lado direito, Theodore Boveri, ele fez um estudo com nematóides, com parasitas nematóides, e descobriu que a divisão meiótica ela dá origem às células haploides. O que são células haploides? São células que possuem apenas um par de cromossomos, tá? Esse estudo foi o primeiro a demonstrar que os gametas são haploides, então o estudo do Theodore, tá? Eles contêm um único conjunto de cromossomos, então são apenas 23 cromossomos que as células originárias da divisão meiótica possuem. Então, todas as células do nosso corpo são diploides, inclusive as células da linhagem germinativa. O que são essas células das linhagens germinativas? São as células que estão lá dentro das nossas gônadas, tá? Então, diploides são as células que têm dois conjuntos de cromossomos, um de origem materna e outro de origem paterna, como está ali no desenho, tá bom? Aqui vocês podem ver aqui, tá? Então, o pai e a mãe, tá, vão produzir a mãe, no caso, vai produzir o óvulo e o pai vai produzir o espermatozoide, tá? Depois, unidos, eles vão dar origem ao zigoto, que é a primeira célula de cada organismo, no caso, nossa humana, tá? Então, os espermatozoides e os óvulos devem ser produzidos por um tipo especial de divisão. Essa divisão ela é redutora, por quê? Lembrando que ela deve ser reduzida porque depois ela vai se unir com o seu par, né? O espermatozoide se une com o óvulo e dá origem a uma célula diploide, tá? Então por isso que essa divisão tem que ser redutora, na qual o número de cromossomos seja reduzido exatamente pela metade, 23. Aí tá o desenho grandão aqui, lembrando. Então imagine você é filho do seu pai e da sua mãe, né? Um cedeu o óvulo, o outro cedeu o espermatozoide. Unidos os dois, como está aqui no desenho, unidos os dois após a fertilização, né? Esse processo chamado fertilização, que na mulher ocorre lá nas trompas, vai dar origem a esse zigoto, tá? Então esse é o primeiro passo para ocorrer a vida de um organismo diploide, tá? Então a meiose vai envolver um ciclo de replicação seguido por 2 ciclos de divisão. Então lembre-se, coloquem bem na cabeça de vocês que mitose é diferente de meiose, tá? Aqui na meiose ela vai replicar e dividir 2 vezes, tá? Antes de uma célula diploide se dividir por mitose, ela duplica os seus 2 conjuntos de cromossomos, tá? Isso na mitose. Tal duplicação permite que o conjunto completo de cromossomos seja transmitido para cada célula filha, tá? Isso que eu falei na aula passada para vocês. Aqui para lembrar vocês aonde que ficam, né? E como são esses elementos que estão sendo citados aqui, tá? Então lembrando a célula, tá? O material genético fica dentro do núcleo, que é aqui o DNA, né? Quando o DNA, antes de se dividir, tá? Ele está nessa dupla hélice toda
dispersa dentro do núcleo, né? São como fios bem fininhos que estão todos dispersos ali. Antes de sofrer a meiose ou a mitose também, esse material genético, esse DNA, essa longa fita, ela vai se torcendo, formando o que nós chamamos de cromossomos, tá? Aqui a gente tem duas fitas unidas, tá? No meio delas foram duplicadas, né? Normalmente ela só é uma, depois de duplicada ela fica junto uma com a outra ali, formando seu parzinho. Lembramos que temos 23 pares, né, em cada célula, e o 23º é o par sexual, o par responsável por determinar o sexo do indivíduo, né? X para mulher e XY para homem. Então a subsequente redução no número de cromossomos ocorre porque esse único ciclo de duplicação é seguido por duas divisões sucessivas e sem uma nova duplicação. Então quero que vocês anotem no caderno isso daí, tá? Essa frase que eu acabei de falar, e dê uma olhada com carinho desse desenho aqui que tem aqui, tá? Então você consegue ver aqui, né? Na mitose eu tenho uma célula 2N que dá origem a que duplica seu material, dando origem a 4N, e depois se divide apenas uma vez, dando origem a duas células diploides idênticas. Já na meiose, olha o que ocorre: uma célula germinativa, essa célula germinativa ela é diploide, ela está lá nas nossas gônadas, testículo ou ovário. Vai haver a duplicação desses cromossomos, tá? Vai também surgir uma célula 4N, porque duplicou, né? E vai haver a primeira divisão celular, dando origem a duas 2Ns, só que agora tem mais uma divisão celular, dando origem a quatro células N. Lembrando que N é o que? Esse Nzinho, essa letra, é o conjunto de cromossomos. Então se nós temos 23 cromossomos, né? Para nós N, apenas a letra N é 23, 2Ns, 46, 4Ns, né? Vai ser 92, tá bom? Então, em outros organismos é variada essa quantidade de cromossomos, ela é bem variada conforme a espécie, mas em nós humanos um conjunto de cromossomos, como vocês viram no desenho superior ali, anterior, esse conjunto é 23, tá bom? Sendo duplicado 2N, 46, tá? Por quê? Cada lugar tem dois, né? Esse é um organismo, é uma pessoa, tá? Com um conjunto completo de cromossomos. Se não houvesse a replicação na fase S, o único ciclo de divisão poderia ser diretamente produzir duas células haploides. Então essa é uma questão que é levantada aqui. Por exemplo, assim, por que ao invés de duplicar e depois dividir duas vezes, né, as nossas células elas não simplesmente só dividiriam uma vez e já teria o resultado que ela quer, né? Que é uma célula, são duas células haploides, no caso duas células haploides. Essa pergunta não é respondida, até hoje não se tem uma resposta, os motivos ainda são desconhecidos. Esse não é o procedimento da meiose, não é, ao invés de simplesmente não replicar e dividir uma vez. Não, o que ela faz? Ela duplica, divide e divide outra vez. Então passa por uma fase de replicação, né? Duplica o seu conteúdo, divide e divide de novo. Isso que ocorre, tá? Então a meiose ela vai ter início nas células diploides da linhagem germinativa, né? Como eu disse aqui. Então lá na mulher e no homem, né?
No homem nos testículos e na mulher nos ovários, como está aqui no desenho, tá? Ovário na mulher, testículo no homem. Vai ocorrer a meiose, tá bom? A meiose é onde cada célula germinativa dá origem a 4 gametas, no caso aqui o gameta do homem. Então, ou o gameta do homem é o espermatozoide, ou o gameta da mulher é o óvulo, tá? Esses gametas vão ser sempre haploides, tá? Possuindo apenas 23 cromossomos, ou representados pela letra N, apenas a letra N. Em seguida, vão se juntar esses dois gametas em algo chamado fecundação. Essa fecundação, a junção dos dois gametas, que se chama fecundação, dá origem a essa nova célula aqui que chama zigoto. Esse zigoto já é 2Ns, então ele já tem, o zigoto já tem a informação genética do pai e da mãe. Então lembrando, sempre nós somos a união, né, dos pais, do nosso pai e da nossa mãe, tá bom? 23 de cada um. Os nossos 46 são divididos certinho, 23 de cada um, tá bom? Então, assim como as células somáticas, as células germinativas são diploides, possuindo um cromossomo homólogo paterno e um materno. Então, cada um daqueles 23 cromossomos, 23 pares, sempre um é da mãe e o outro é do pai. Tá vendo aqui? Tá? Um da mãe, um do pai. Um da mãe, um do pai. Um da mãe, um do pai. Tá bom? Até o último lá. Sempre o pai que manda o cromossomo diferente aqui. Ele pode ser um X ou um Y, tá? Então quem determina o sexo do bebê são os homens, né? É o homem. Então o primeiro passo da meiose, todos os cromossomos são duplicados e as cópias resultantes permanecem fortemente ligadas entre si, como ocorre durante a mitose. Então a primeira parte da meiose ela é muito parecida com a mitose, tá? Na próxima fase do processo, contudo, é característica só da mitose, da meiose, só da meiose, tá? Aqui para vocês terem uma noção, porque às vezes a gente fica falando de cromossomo e a gente não sabe muito bem quem é quem na história. Quando eu falo de cromátides irmãs, tá? Aqui sister cromátides aqui, é cada uma dessas pernas aqui, tá? Essas são as cromátides irmãs, tá? Antes de se dividir, tá? Esse DNA, aqui ele está como uma molécula, né? Aqui ele está representado pela molécula em dupla hélice. Aqui ele está condensado, tá? Um cromossomo só, ele é só assim, tá? Ele é só esse palito mais gordinho aqui, essa estruturinha gorda aqui, né? Quando um pouco antes de sofrer a divisão meiótica ou mitótica, ele se condensa. Aí ele fica desse jeito aqui, ó. Desculpa. Ele se duplica, tá? E aí ele fica desse jeito aqui. Então, aqui tem uma cromátide irmã e aqui tem a outra. Aqui tá bem bonito na fotomicrografia. Parece que é uma coisa só, mas ele está aqui, ó. Isso aqui é uma cromátide irmã, tá? Tá bom? Elas são unidas pelo centrômero, por esse meinho aqui. Então, não é uma coisa só, são duas cromátides unidas aqui pelo centrômero. Após a divisão, essa cromátide irmã vai cada uma para um lado, tá? Elas se separam. Então, ela era uma única fita, duplicou, depois ficou junto até terminar a divisão, depois elas se separam. Então, o pareamento vai garantir que os cromossomos homólogos vão se segregar corretamente durante as duas divisões celulares subsequentes e cada um dos gametas finais receberá um conjunto haploide completo. Lembrando que aqui também a gente tem o pareamento, tá? Onde cada cromossomo homólogo fica um do lado do outro.
e aí eles se separam um do outro e depois as cromátides irmãs se separam novamente. Vocês podem estar com um pouquinho de dúvida aí até esse momento, mas depois eu vou mostrar uma figura que vai deixar a cabeça de vocês bem mais tranquila, tá? Em conjunto, as duas divisões celulares meióticas sucessivas, chamadas de divisão meiótica 1 e divisão meiótica 2, segregam um conjunto complexo de cromossomo para cada uma das 4 células haploides. Então, na meiose, a gente, lembrando novamente, vão ser duas divisões, por isso que chama meiose 1 e meiose 2. Então, cada parzinho de cromossomos daqueles, cromossomos homólogos, vão estar um do lado do outro na primeira divisão. Divisão meiótica 1, separou os 2 cromossomos, tá? Na divisão meiótica 2, esse cromossomo ele era formado de 2 cromátides irmãs, como está aqui, né? Aí agora quem que vai separar vão ser eles, tá? Separou, tá? Voltando. Então, lá naquele desenho, primeiro passo, né? Tenho 2 cromossomos homólogos. Primeira divisão do par 3, um vai para cá, o outro vai para lá. Segunda divisão, aí quem separa são as cromátides irmãs que estão ligadas pelo centrômero. Cada um vai para cá e o outro vai para lá. Resultando em 4 células haploides, tá? Uma vez que a distribuição de cada cromossomo homólogo para as células filhas haploides é aleatória, cada um dos gametas resultantes apresentará um conjunto que é uma mistura diferente de cromossomos paternos e maternos. Então, lembrando, dessas 4 células haploides que vão ser originadas dessa divisão, vão ser 4 células diferentes, tá? Não vão ser idênticas como lá na mitose, elas vão ser diferentes uma das outras. Então a meiose vai produzir 4 células geneticamente distintas que contêm a metade do número original de cromossomos presentes na célula germinativa parental. Quantos cromossomos a gente tem na célula germinativa parental? 46 cromossomos. Se ela vai ter a metade, ela vai ter 23. Ao contrário, a mitose produz 2 células geneticamente idênticas. Então, essas duas frases aqui ajudam muito vocês a desembaraçar a cabeça de vocês. Na meiose, 4 geneticamente diferentes, tá? Com 23 cromossomos. Na mitose, 2 idênticas com 46 cromossomos cada um. Aí a gente tem aqui um sumário, um resumo dos eventos que vão ocorrer aqui, tá? Então eu vou levar ali passo a passo para vocês, para vocês entenderem bem certinho agora a mitose, passo a passo, tá? Com o desenho talvez fique mais tranquilo. Aqui eu tenho um desenho um pouco maior, tá? Eu deitei ele aqui para ele poder ficar um pouco mais aumentado. Mas aí, vamos falar aqui em exclusividade da mitose. A gente tem lá, então lá nas nossas células germinativas, lembrando, células germinativas são aquelas que vão dar origem aos gametas, lá no testículo do homem e no ovário da mulher. Ela começa com um conjunto normal de 23 cromossomos, apenas uma fita, tá? Que vai sofrer uma duplicação. Por isso aqui ele está representado como apenas uma perninha, cada um. Aqui são só 2, mas aqui vocês multipliquem aqui, tá? Que vão ser 23 pares. Multiplica por 23. Aí aqui a gente tem 2 cromossomos homólogos, né? Vocês viram que daqui para cá mudou, né? Aqui eles agora vão ter 2 cromátides irmãs. Então esse material genético duplicou, tá? Tanto o vermelhinho quanto o azulzinho. Na hora da primeira divisão meiótica, eles vão se alinhar um do lado do outro e vai acontecer uma coisa linda que se chama crossing over, tá?
aonde há uma troca de uma parte do cromossomo de um com a outra parte do cromossomo do outro. Olha só. Então a gente tem dois cromossomos homólogos alinhados, um do lado do outro. Eles chegam um do ladinho do outro, tá? Imagina os dois com dois braços, duas pernas, e eles começam a passar, né, essa perna a girar uma para o lado do outro até que ela se solte, tá? Que quando ela se soltar, cada um for para um lado, como está aqui, tá? Peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui. Quando cada um for para um lado, como está aqui, um leva um pedacinho de um e o outro leva um pedacinho de outro. Aí vocês vejam que como no resultado aqui a gente tem cada cromossomo homólogo de um lado, um levando um pedaço do outro, né? O azul está levando um pedacinho do vermelho e o vermelho está levando um pedacinho do azul, tá? Graças ao crossing over, tá bom? No momento do primeiro pareamento. Então na primeira divisão, meiose 1, é crossing over, tá? Então meiose 1, cromossomos homólogos se separam. Aí só que daí tem mais uma divisão, que é a meiose 2, que agora você vê que o cromossomo, cada um tem dois braços, duas pernas, eles se separam. Quem separa agora são as cromátides irmãs. E uma cromátide irmã fica toda vermelhinha, a outra fica a vermelhinha com a pontinha azul. A mesma coisa no outro. Um fica todo azulzinho e o outro azul com a pontinha vermelha. O que quer dizer isso? Essas vermelhinhas, azulzinho? Quer dizer que lá de trás esse cromossomo era do pai e esse cromossomo era da mãe, tá? Quer dizer que embora o indivíduo esteja dividindo, levando um cromossomo do seu pai, na célula que vai ser destinada aqui mais para frente, ela também vai ter um pedacinho da mãe dentro de um desses gametas, tá? Por isso que a gente vê muitas vezes, nossa, fulano é puro pai dele, ou fulano é pura mãe dele, né? Porque possivelmente na hora de se dividir foi a maioria das características próprias do pai, e às vezes ocorre uma mistura ali. Então vocês vejam que ao final nós temos 4 células apóides bem diferentes. E como que isso é ilustrado? É ilustrado assim, ó. Uma em vermelho, a outra em vermelho com a pontinha azul, outra azul com a pontinha vermelha e a outra toda azul, tá? A meiose, ela é um pouquinho mais complexa do que a mitose, tá? Talvez vá ficar alguma dúvida assim na cabeça de vocês, creio que vai ficar, tá? E aí na próxima aula a gente tira todas as dúvidas que ficaram. Nosso tempo está acabando, né? Na verdade já acabou. E o que vocês têm que saber é que então cada bolinha dessa aqui representa um gameta diferente, tá? Então lá a célula germinativa tinha 23 pares, duplicou, dividiu uma vez, dividiu outra vez e deu origem a 4 células haploides, que são 4 células com apenas 23 cromossomos. E isso daqui vai ser o material genético que vai estar dentro do núcleo do óvulo da mulher e do cromossomo do espermatozoide do pai, tá? Do homem. Obrigado, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima.